Fala, povo bonito do sexto ano, tudo bem? Vamos continuar com as nossas aulas. Agora a gente vai falar um pouquinho de um povo bem interessante, muito importante, acho que todo mundo já deve ter visto alguma coisa, que são os hebreus. Vamos falar deles. E eles têm algumas características, são praticamente da mesma região da Crescente Fértil, como a gente já viu no vídeo anterior. Porém, eles marcaram a história por algumas trajetórias, principalmente ligadas à parte religiosa, que é o foco principal que a gente vai ter, tá bom? Vamos lá então para começar nossos slides, alguns videozinhos e eu volto já para falar com vocês. Valeu, com vocês os hebreus. Pois bem, galerinha, então vamos trabalhar aí os hebreus, conforme eu tinha falado com vocês. Tá aí uma imagem muito típica, muitos devem estar vendo como alguém conhecido, né, que é Moisés, segurando a tábua dos 10 mandamentos, ou seja, os hebreus está muito focado para a gente na parte religiosa, e é isso que a gente vai ver a partir de agora. Bem, quando a gente fala do povo hebreu, primeiramente a gente tem que localizar, temos que rever aí a localização que eles viviam, né? Então, se a gente observar no mapa aqui agora, mapa esse que já foi visto anteriormente, né? A gente vai perceber que essa é uma região já conhecida por nós. Nós temos o Rio Nilo, aqui na região da África. Vamos falar do Egito mais para frente. Temos aqui o Rio Jordão, Rio Tigre e Eufrates, que nós já vimos também na região da Mesopotâmia. E essa região nós vamos chamar de Crescente Fértil. Já vimos isso, que é o local onde que basicamente a fertilidade era muito grande às margens do rio. Mesmo sendo esse local um local seco, dá uma olhadinha nessas imagens, que caracteriza essa região que a gente está estudando aqui. Olha só. Ou seja, ter água num local desse é fundamental. Esse é o primeiro ponto que vocês têm que entender para compreender as disputas que vão haver nessa região. Especificamente, nós temos então esta região que nós vamos estudar agora. Vejam que nós já tínhamos visto anteriormente essa região, que é a região da Mesopotâmia, as margens do rio Tigre e do rio Eufrates, e agora nós vamos estudar esse meio aqui, onde está o rio Jordão. Temos a região da Palestina, Israel, Jordânia, atualmente, que até hoje é uma região muito disputada aqui, né? Então, como eu disse para vocês, Mesopotâmia de um lado e Egito do outro. O que faz com que essa região que vocês estão vendo agora, chamada Palestina, seja uma região muito disputada, porque nós temos dois povos muito importantes da antiguidade. Então, ter o controle a esses acessos seria fundamental para qualquer um dos povos que quisessem conquistar essa região nessa época. Pois bem, uma vez que a gente localizou, a gente tem que entender que nós vamos basear os nossos estudos principalmente tendo por base dois documentos históricos: a Bíblia, mais especificamente a Torá, que são os 5 primeiros livros dela, deixando bem claro que nós vamos ver a Bíblia aqui não como um livro de fé, um livro religioso, mas um livro com informações históricas, e obviamente a própria arqueologia. Existe um ramo da arqueologia que nós chamamos de arqueologia bíblica, onde estudiosos tentam entender, comprovar e analisar o que está escrito lá na Bíblia, né? E aí entra a parte mais importante para a gente, que é o que vocês têm que deixar bem gravado aí para vocês. Por que estudar os hebreus? O que, que os hebreus têm de diferente? O que, que os hebreus têm de importante para a gente? Bem, o ponto mais importante que eu gostaria que vocês que ficasse bem claro para vocês é o fato deles terem sido o primeiro povo a ter a crença em apenas um Deus. E isso vai se caracterizar por esse conceito novo aqui para nós, que é o conceito do monoteísmo. Se vocês se recordarem um pouquinho lá atrás, a gente vai lembrar que os povos da Mesopotâmia eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Já o povo hebreu vai ser o primeiro a trazer essa solução dos problemas da sua época, dizendo que só há um Deus. Deus esse que era chamado de Jeová, Yahvé, na época. E com base nesse um Deus, ele vai caracterizar o surgimento das três principais religiões monoteístas. Nós temos o Islã, vocês podem ver aqui o símbolo do Islã, o judaísmo e o cristianismo.
3 religiões que creem em apenas um Deus. Mas a história dos hebreus, ela começa basicamente com o governo dos patriarcas. E o primeiro patriarca conhecido como o mais importante de todos, aquele que teria recebido de Deus a promessa de uma terra prometida para os seus descendentes, é Abraão. Abraão, que teria recebido de Yahvé, Jeová, a promessa de ter um local com fertilidade, com terras boas, onde pudesse ser construído o seu povo. Pois bem, para a gente entender um pouquinho agora os hebreus, então a gente tem que entender um pouquinho essa figura, né? A trajetória de Abraão. Abraão teria nascido aqui na região de Ur. Veja, a gente já falou, uma das primeiras cidades lá da região da Mesopotâmia, as margens aqui do rio Eufrates. E aí o que aconteceu? Ele teria recebido uma convocação, né, um chamado de Deus para que ele saísse dessa terra e só parasse quando Deus falasse para ele o local apropriado para ele parar. Foi aí que ele fez este caminho, provavelmente por pesquisas arqueológicas, chegando até a região que hoje é a Palestina, que nós vamos chamar de Terra Prometida, a Canaã, que hoje é disputada ainda por vários povos aí. Bem, ele teria chegado aqui com o seu povo, formado aqui o seu grupo, só que ele já era um ancião, né? Ele já era um velhinho já. E ele não tinha descendentes. Ele era casado com Sara, que também era de idade, e era estéril, não poderia ter filhos. Mas Deus teria dado a ele, como presente, um filho, mesmo na sua idade já avançada. E aí, por que essa parte é importante? Porque tem uma parte na Bíblia que mostra, né, que já na sua idade bem mais velhinho, eles faziam sacrifícios, né, rituais, e Deus teria pedido o seu filho Isaac para a oferenda. E ele teria levado, obedecendo a Deus, Isaac para que fosse sacrificado. E Isaac, respeitando a vontade do pai e de Deus, acabar indo até esse local. No momento do sacrifício de Isaac, teria vindo um anúncio do céu para que ele não levantasse as mãos contra o filho e que iria descer um cordeiro para que pudesse sacrificar. Mas Abraão teria mostrado o quanto que ele era fiel a Deus, dando seu único filho aqui. Essa história ficou muito famosa no Antigo Testamento e diz que é a partir daí que Deus começa a confiar mais nesse personagem chamado Abraão. Para a gente entender um pouquinho melhor, vamos dar uma olhadinha num videozinho que eu preparei para vocês de Abraão. Acho que assim vai facilitar para vocês entenderem. Dá uma olhadinha aqui, ó. Darei à sua descendência esta terra. O juramento mostrava que Abraão teria muito além de uma simples terra. Ele deveria se tornar o patriarca da fé para as futuras gerações. Apesar das batalhas vencidas no deserto, Abraão e Sara continuam angustiados. O tempo passava e Sarai não dava um filho a Abraão. Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Era tempo de boas notícias. Sara está feliz como nunca. A promessa que parecia impossível é cumprida. Já na velhice, ela finalmente é engravida. Havia chegado a hora da prova de Abraão. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. É chegada a hora. Está disposto a ir até as últimas consequências. De repente, um anjo brada dos céus. Não estendas tua mão sobre o menino, porquanto agora sei que temes a Deus. Porquanto fizeste isso e não me legaste o teu único filho,
que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. Tá aí, galera, um resuminho aí, para vocês entenderem um pouquinho. Quem geralmente frequenta mais a igreja, tem um conhecimento um pouco maior de Bíblia, já deve ter ouvido falar disso já, né? Vocês viram que nós analisamos essas informações como documento histórico, deixando bem claro isso, do início da formação do povo hebreu. Bem, Isaac teria crescido, se casado também, e ele teve o filho Jacó, e Jacó teria tido 12 filhos. Vejam aqui, Sara e Abraão, nasce Isaac, Isaac se une a Rebeca, no qual houve 2 filhos, né, Esaú e Jacó. O povo de Esaú ele vai tomar um outro rumo de outros povos, que a gente vai chamar de povos árabes, que não é o caso nosso aqui agora. Mas Jacó terá outros filhos, que a partir dele vai dar origem aos que a gente vai chamar aqui das 12 tribos de Israel, né? Em especial, vejam, Abraão, Isaac, Jacó. No caso aqui a gente não conta Diná, porque na religião deles e na época a mulher não tinha uma importância tão grande, né, como nós temos hoje. E aí se destacam, como eu disse para vocês, aqui olha, as 12 tribos de Israel. Mas eu gostaria de dar um destaque desse grupo para José. José, que depois vai ficar conhecido como José do Egito. Ele era um dos filhos mais novos e Jacó tinha um carinho muito grande por ele, né? Mas os irmãos não gostavam muito dele, né? Até mesmo parece que por essa questão de ser predileto, não gostavam muito do irmão. E o irmão tinha um dom, que era o dom da profecia, de identificar o que poderia acontecer no futuro. Foi aí que diz a história que, em um certo momento, perante os fatos e o ciúme dos irmãos, eles teriam vendido o próprio irmão para um grupo de mercadores que teriam pego e levado para o Egito. E lá ele foi vendido e cresceu nessa região. Então veja que nós estamos fazendo uma trajetória aqui do povo de uma forma bem rápida, gente. Mas já dá para entender um pouquinho aqui que rumos que nós estamos tomando, né? Percebam que acabou de entrar aqui um local novo que a gente já viu anteriormente, que é o Egito, né? Não sei se vocês sabem, José vai se tornar uma liderança muito grande no Egito. Mas antes de ver isso daí, vamos entender melhor um pouquinho esse povo? Bora! O cativeiro no Egito. Então vamos voltar a Jacó e seus 12 filhos, os bisnetos do grande Abraão. Um dos filhos de Jacó, José, tinha um dom especial. Ele sonhava com o futuro. Um dia, José contou a seus irmãos um de seus sonhos. Nesse sonho, seus irmãos o elogiavam e curvavam-se diante dele. Bem, esse sonho os deixou tão zangados que eles o atiraram em um poço e depois o venderam a uma caravana de comerciantes que ia para o Egito. No Egito, José foi preso e escravizado. Mas sua capacidade de interpretar sonhos o tornou famoso e finalmente despertou a atenção do faraó. O faraó contou seus sonhos a José. Em um deles, apareciam 7 vacas gordas e muito tempo depois, 7 vacas muito magras. José advertiu o faraó que após 7 anos de abundância de alimentos, haveria 7 anos de escassez. O faraó estava convencido, libertou José e deu-lhe um emprego. Você será meu vice-rei! Quando os anos de fome chegaram, como José havia previsto, o faraó estava preparado e tinha armazenado o suficiente para alimentar seu povo. Mas os 11 irmãos de José estavam com fome, então viajaram com suas famílias para o Egito à procura de algo para comer. E então José cuidou deles. Mas as coisas estavam prestes a mudar. Um novo faraó havia sido eleito no Egito. E ele não era como o outro.
Ele temia e desprezava os hebreus. Por isso os escravizou e os maltratou terrivelmente. Tá aí, turma. Começo do povo hebreu, os primeiros patriarcas, aqueles que deram a origem para esse povo da região do Oriente Médio. E a gente parou aí na figura de José. Né? Para quem não pegou bem, né, essa parte, José foi vendido pelos próprios irmãos para o Egito. Lá ele ficou prisioneiro e ele tinha sonhos, que ele previa as coisas. E o faraó, na época, também ficou preocupado, querendo saber algumas coisas de uns sonhos estranhos, de 7 vacas muito gordas, depois 7 vacas muito magras. E ninguém sabia, no Egito ninguém conseguia entender o que era isso. Até que eles falaram que tinha um cara que conseguia entender os sonhos. E o faraó mandou chamá-lo. E ele traduziu, dizendo que o Egito iria passar por um período de bastante comida, fartura, rio cheio, mas isso seria durar 7 anos, porque depois mais 7 anos seria de muita miséria, de muita fome, de seca, de falta de alimentos. Então as 7 vacas gordas representavam 7 anos de fartura, e as 7 vacas magras, o período ruim que iria passar. Então o faraó falou, então eu vou me prevenir nesses 7 anos. E realmente isso aconteceu. E aí é que está um detalhe importante para a gente deixar bem claro que não é uma questão religiosa, é uma questão histórica. Essa seca realmente ela pegou toda a região, ela não foi só no Egito. E pegou inclusive a região de Canaã, que era onde viviam lá os hebreus. A ponto dos irmãos de José, que achavam que o José tinha morrido, e pedir ajuda para o faraó. E quando eles chegam no Egito, quem é que estava lá? José, que recebe os seus irmãos, seu pai e sua família. E eles vivem lá por um tempo. Tá? Só que com a mudança do faraó e os hebreus crescendo muito, eles acabaram se tornando escravos. E ficaram por muito tempo cativos, né? Ou seja, escravizados no Egito. É aí que surge um personagem da história que acho que você já deve ter ouvido falar dele, que é Moisés. E agora que a gente vai falar um pouquinho dele então. Vamos voltar lá para os nossos slides? Com vocês a história de Moisés. Então, pessoal, vamos falar então aqui de Moisés, um personagem muito importante na história dos hebreus, que nasceu naquela época de problemas do cativeiro. Ele teria nascido e a sua mãe teria colocado num cestinho no rio Nilo, e logo depois acabou sendo capturado, né, pego ali o cestinho com a criança por uma das filhas do faraó, que acabou adotando essa criança, e Moisés cresce junto com o faraó, Ramsés em específico. Uma vez que isso acontece, ele cresce com esse grupo, mesmo não sabendo de todo o processo de escravidão, ele cresce com bastante fartura perante o faraó. Só que depois de uma certa idade, Deus teria anunciado para ele o quanto que eles eram escravizados, que o povo dele era escravizado. E seria Moisés a função de tirá-los desse cativeiro, ou seja, dessa escravidão. Foi aí que eles fogem, e tem uma passagem muito interessante, que eles, para poder sair da região do Egito e voltar para Canaã, eles tinham que passar pelo Mar Vermelho. E aí a famosa passagem, o Pessach, que depois os cristãos vão comemorar e lembrar como Páscoa, que também é uma passagem, só que com uma outra conexão religiosa, né, que é a ressurreição de Jesus Cristo, mas os hebreus já comemoravam isso. Essa passagem, essa saída, tem um nome, chama-se Êxodo, inclusive é um dos livros da Bíblia, onde eles fogem. E no caminho dessa fuga, voltando para a Terra Santa, o povo se sentindo mal, porque tirou eles de um local e estava sem comida, e estavam passando por doenças e tudo mais, Moisés acaba recebendo de Deus, de Yahvé, leis, um conjunto de leis, regras,
que é o que nós chamamos de 10 mandamentos. Ou seja, era uma sociedade que já estava tendo problemas e que Moisés teria, através de Deus, segundo a história, recebido aí os 10 mandamentos. É interessante a gente perceber que os 10 mandamentos, que são famosos aí, muita gente deve saber, inclusive de cor aí os 10 mandamentos, ele tem uma comparação que a gente faz com isso aqui, não sei se vocês sabem, é o Código de Hammurabi, nós já falamos sobre ele. O Código de Hammurabi também é um conjunto de leis, só que aqui, para a gente pensar um pouquinho, o que difere do Código de Hammurabi para os 10 mandamentos? Gente, de um modo geral, é óbvio, os 10 mandamentos estão muito mais ligados para uma questão divina, e o Código de Hammurabi, ela é muito mais do rei, por mais que o rei também fosse considerado um deus. Aqui há punições locais, aqui não há punições locais, a punição você vai receber na sua vida pós-morte. Mas o importante a gente perceber é que apesar de serem 300 anos de diferença entre o Código de Hammurabi e o conjunto de leis de Moisés, ambas as leis têm como objetivo organizar melhor a sociedade. Ou seja, uma sociedade que já vivia em atritos, uma sociedade que vivia com conflitos, era necessário o quê? Estabelecer regras. Ninguém cria uma lei, não matarás, se não tiver alguém matando. Ninguém cria uma lei dizendo não furtarás, né? Não vai tirar algo que é seu, se não tiver alguém roubando. Então, isso aqui também tem que ser entendido para nós como aula de história, não como um conjunto de leis religiosas, mas como um conjunto de leis para organizar a sociedade. Né? Diferente daqui que a punição ela é imediata. Lembra? Olho por olho, dente por dente. Tá? Então, Moisés entra na história por ter levado o povo do cativeiro do Egito para a Terra Santa, apesar dele não ter entrado, né? Segundo a história, ele morre pouco antes de chegar no local, e por ter deixado esse conjunto de leis aqui, os 10 mandamentos da lei de Deus. Vamos entender um pouquinho o Moisés? Acompanhe comigo aqui, por favor, vamos lá. Terra pisada por profetas, marcada pelo testemunho de grandes homens de fé. Um deles é Moisés, personagem cuja história é narrada nos primeiros livros do Antigo Testamento. Foi no Monte Sinai, no Egito, que, segundo a Bíblia e a tradição judaica, Moisés teria recebido as tábuas da lei, preceitos que passariam a reger a vida do povo de Israel. Os judeus atribuem a Moisés a autoria da Torá, o Pentateuco para os cristãos, 5 primeiros livros da Bíblia. Também no Monte Sinai, Deus teria falado a Moisés na sarça ardente, enviando-o a libertar o povo israelita da escravidão no Egito. This is holy ground. Um outro local relacionado à vida de Moisés e que recebe milhares de peregrinos durante o ano inteiro é o Monte Nebo, na Jordânia, onde está o Memorial de Moisés, construído pelos cristãos da região de Madaba, para recordar o capítulo 34 do Deuteronômio. Do alto da montanha, Moisés lança um olhar de fé e de esperança sobre a terra prometida, gesto atualizado pelo Papa João Paulo II quando esteve no Monte Nebo no ano 2000 e Bento XVI em maio desse ano. Em 1932, a custódia da Terra Santa conseguiu a posse das ruínas, que foram escavadas e estudadas pelos arqueólogos do Estúdio Bíblico Franciscano de Jerusalém. Descobriram essa basílica com os belíssimos mosaicos, sobre os quais falam os peregrinos do século IV. O monumento que relembra a cruz com a serpente levantada por Moisés para que o povo de Israel se curasse de enfermidades simboliza também a união das religiões que tiveram a mesma origem. O bastão que lembra o pastor do judaísmo, também usado por Moisés, um profeta para os muçulmanos, e a cruz, símbolo da fé cristã. Um sinal forte de que todas elas se originaram no mesmo ponto e mantêm em comum o respeito pelo mistério da Terra Prometida. Foi também Moisés quem esteve à frente dos israelitas durante a travessia do Mar Vermelho. Na Transfiguração, o profeta aparece junto a Elias conversando com Jesus.
Segundo os textos sagrados, Moisés morreu aos 120 anos, sem ter entrado na Terra Prometida, deixando Josué como seu sucessor. Moisés é uma figura importante para as 3 principais religiões monoteístas. Para os judeus e cristãos, ele foi o principal legislador e um grande líder religioso. Para os muçulmanos, ele foi um grande profeta, homem escolhido por Deus, que deu várias desculpas para não aceitar essa predileção, mas que teve o privilégio de ser um amigo de Deus e falar com ele face a face. Tá aí, pessoal, a visão que nós temos. É lógico que muitas vezes os vídeos são vídeos de caráter mais religioso, mas nos dá uma noção da parte histórica, que é o que nos interessa aqui. Bem, o que acontece, pessoal? A partir do momento que eles voltam para a terra prometida deles, e como o vídeo disse, eu já disse para vocês, Moisés não entra. Com Moisés encerra-se a questão dos patriarcas, ou seja, os pais, aqueles que deram origem, aqueles que começaram o povo hebreu. E a gente entra numa outra fase, que é o que a gente vai chamar de governo dos juízes e reis. Por que juízes? Nós temos um conjunto de leis, os 10 mandamentos. Alguém tem que colocar isso e julgar as ações. É aí que nós vamos ter o início de um período da história com vários juízes e vários reis aqui. Podemos ver aqui Josué, que foi quem assumiu o lugar logo depois de Moisés. Sansão, aquele que ficou conhecido porque tinha o poder no cabelo, que Dalila, que era uma mulher do povo inimigo, né, os filisteus, teria cortado o cabelo dele. E Samuel, que teria sido o último juiz. Tá? Não precisa decorar esses nomes aqui, não é o objetivo, mas para vocês entenderem que tem um processo histórico aqui. Ou seja, como eu falei, qual é a função dos juízes? É verificar e colocar as leis em prática. Tá? Depois dos juízes, a própria região cresceu muito. Né? E esses juízes deixaram de ser apenas pessoas que julgam para ser pessoas que governam. Então nós vamos entrar num outro período que a gente vai chamar o período dos reis. E aí que vão entrar os famosos Saul, Davi e o rei Salomão. Ou seja, com os reis nós temos um sistema chamado de monarquia, onde que o poder agora sim está centralizado. Né? Davi, por exemplo, você já deve ter ouvido falar, ele venceu lá os filisteus, ele era uma criança e ele derrubou o gigante. Ou seja, conflito, guerra, pela posse de terra. A gente não pode entender o povo hebreu como alguém que chegou no local que Deus já tinha reservado para eles. Não, essas terras eram ocupadas. Então teve conflito, teve guerra. E aí, com esses reis, eles puderam ter mais força para quê? Para enfrentar esses adversários, que também queriam essa terra. Tá? Bem, como eu falei para vocês, né, após esse período dos reis, o rei Salomão, por exemplo, quando ele morre, o território dele acabou sendo dividido em 2 partes. Nós vamos ter o que a gente vai chamar de Reino de Israel e o Reino de Judá. Perceba aqui uma região importante, Jerusalém, vai estar no meio aqui, hoje, inclusive, motivo de muitas disputas aqui. Só que essa divisão que foi feita, por conta dos conflitos entre os herdeiros, aqueles que não concordaram com essa administração, ela não vai ser benéfica para os hebreus. Por quê? Porque, de um modo geral, isso vai enfraquecer. Enquanto eram unidos, todos estavam juntos por um ideal, era uma coisa. Agora não, agora eles estão separados. E aí que vai começar a ter disputas e conflitos, no qual eles vão acabar se tornando escravos, outras vezes, e vão ser levados para outros locais, como a gente já viu, da Babilônia, assim por diante. A partir do momento que eles têm que sair daqui e ir para outros lugares, nós vamos dar o nome de diáspora. O que é isso, professor? Diáspora é quando você está num determinado local, você tem seu local fixo e você é obrigado a ir para outra região. Então, essa primeira grande diáspora, quando eles foram para a Babilônia, por exemplo, não é porque eles quiseram, eles foram levados para lá, eles foram obrigados a ir. Ah, professor, mas eles saíram lá atrás também, foram para o Egito, tá? Mas eles foram por vontade própria, procurando melhores terras. Aqui eles foram dominados. É por isso que a gente vai chamar de primeira diáspora, primeira
primeira vez que eles foram expulsos do território deles. Para a gente entender um pouquinho, dá uma olhadinha aqui. Anos vagando, os antigos hebreus finalmente retornaram à sua terra. E assim começou um período magnífico de sua civilização. O tempo dos reis de Israel. Os hebreus precisavam escolher seu rei, então um sábio foi designado para decidir. Seu nome era Samuel. E ele resolveu que Saulo deveria ser o primeiro rei de Israel. Os hebreus precisavam de um rei forte, porque estavam sendo atacados por um monte de povos. Saulo foi um rei muito valente e derrotou os amonitas e os moabitas, mas não conseguiu derrotar os filisteus. Foi nessa época que nasceu uma grande história sobre um jovem pastor chamado Davi, que foi voluntário para lutar contra os filisteus e seu maior guerreiro, um gigante chamado Golias. Embora Davi fosse muito pequeno, ele foi capaz de derrotar Golias usando sua inteligência em vez de sua força. Davi, armado apenas com uma funda, deu um golpe certeiro no olho de Golias. Assim, após derrotar o maior guerreiro dos filisteus, Davi os expulsou e trouxe a paz ao território. Tornou-se rei de Canaã e fez de Jerusalém a capital. Depois, o filho de Davi, Salomão, tornou-se o próximo rei. Salomão dedicou sua vida à construção do Templo de Jerusalém, que foi uma das obras mais impressionantes do mundo antigo. Mas muitos povos estavam tentando conquistar Canaã. Salomão fez o seu melhor para evitar guerras e invasões. Porém, o reino estava cercado por outros povos, como os assírios, babilônios e egípcios. E todos queriam as terras férteis de Canaã. No ano de 922 a.C., Salomão morreu e Canaã virou um caos. Os hebreus não conseguiam se entender sobre como defender suas terras. Então, dividiram-nas em 2 reinos. O reino de Judá, no sul, e Israel, no norte. As invasões. Durante centenas de anos, os 2 reinos viveram separados. Por isso não tinham força suficiente para derrotar os inimigos. O reino de Israel durou quase 200 anos, até que um poderoso rei da Assíria, Sargão II, invadiu e destruiu a capital, Samaria. Os hebreus abandonaram o país e se espalharam por outras regiões. O reino de Judá durou mais tempo, até que um rei da Babilônia, Nabucodonosor II, invadiu a cidade santa de Jerusalém. Ele destruiu o templo construído por Salomão e expulsou todo o povo para a Babilônia. Esse período obscuro foi a primeira diáspora. Durante esses anos, as disputas entre os antigos hebreus dos 2 reinos foram esquecidas. E todos os descendentes de Abraão passaram a ser chamados de povo judeu. Mas tiveram que esperar mais 50 anos, até o ano de 539 a.C., para que os cidadãos de Judá capturados fossem libertados pelos persas. Os judeus voltaram para a cidade santa de Jerusalém, onde reconstituíram o famoso templo construído por Salomão. Todas as dificuldades que tinham superado tornaram suas convicções ainda mais fortes. E gradualmente eles foram se isolando dos outros povos. Eles escreveram muitas histórias de seu passado e os mandamentos santos de sua religião. Essas histórias e ensinamentos foram reunidos em um livro chamado Torá. Tá aí, turminha. Acabamos de ver um pouquinho aí da história, né? Um pouquinho mais longa aí dos povos. E eu gostaria aqui de fazer um resumo no que você precisa focar. O que é importante para você entender, tá? Anota aí alguns conceitos que pra gente são fundamentais, tá? O primeiro conceito que a gente tem que ter é de monoteísmo. O que é monoteísmo? Crença em apenas um Deus. Diferente do politeísmo que os outros povos seguiam. Segundo ponto, nós estamos falando de patriarcas. Patriarcas vem de pai, ou seja, os primeiros que organizaram, os primeiros que deram origem a essa sociedade, ao povo hebreu. Tá? Segundo ponto, nós estamos falando de juízes. Os juízes têm que ficar bem claro na sua cabecinha que ele vem depois dos 10 mandamentos. Então, alguém que vai colocar em prática o conjunto de leis que surgiu. Então, juízes. Tá? O quarto ponto importante para a gente que são os reis, ou seja, o território cresceu, precisava de alguém para administrar, para conquistar mais terras e para defender o seu território. Então você precisava de uma figura central, que é a figura do rei. Tá?
E nós vamos ter, no final, o termo diáspora. O que é a diáspora? É a expulsão e a expansão para outros territórios do povo hebreu. Como eles enfraqueceram, surgiu no finalzinho aí um termo importante, que é o que a gente vai chamar de Torá. Esses povos começaram a registrar a sua história, a contar, dentro de um aspecto religioso, é óbvio, mas contar essa história, que vai dar origem ao livro sagrado deles, que é a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Se você tem uma Bíblia aí na sua casa e você der uma folheada nos primeiros livros, você tem um conjunto de livros sagrados dos judeus, que é a Torá. Tá bom? Bem, eles ficaram cativos, ficaram escravos por um tempo lá na Babilônia, até que eles foram libertos. Eles conseguiram voltar para suas terras e tentaram reestruturar. Só que não é que eles foram expulsos de novo? O que a gente ia chamar de segunda diáspora? Vamos dar uma olhadinha lá para a gente encerrar essa matéria. Pois é, pessoal. Vamos agora então entender essa segunda diáspora. Vocês vão perceber que o povo hebreu foi um povo que sofreu muito ao longo da história. A gente começa agora no 6º ano entendendo o povo hebreu, mas praticamente no 7º, no 8º e no 9º ano a gente vai voltar a falar deles, porque eles foram muito sofridos, eles foram expulsos das suas terras, eles tiveram sérios problemas aí para poder ter um território e uma identidade. Só que eles nunca perderam isso por conta de manter as suas tradições. Bem, a segunda diáspora, ela acontece já no ano 70 depois de Cristo. E ela ocorre por conta de um novo povo que vai invadir, que são os romanos. Os romanos, a matéria que a gente vai ver mais no finalzinho do ano. Mas os romanos, com todo esse processo de expansão, eles vieram até aqui e dominaram Jerusalém. Dominaram, inclusive, para quem já assistiu o filme, falando sobre a história de Jesus Cristo, contando a história da paixão e morte dele, deve ter percebido que quem faz todo aquele processo de crucificação tudo mais são os romanos. É essa época que eu estou falando com vocês. E aí o que acontece? 70 anos após a morte de Cristo, várias revoltas acontecem nessa região e a ordem foi praticamente destruir o templo e todos os aspectos religiosos desses povos. E eles acabam sendo expulsos para outros lugares. Bem, depois dessa expulsão, eles acabam virando um povo praticamente sem uma terra para si próprio. E eles passam a ir para diversos outros lugares. Né? Para vocês terem uma ideia, para quem já leu aqui, olha, eles foram expulsos no ano 70. Olha quando que eles vão poder ter um território deles de novo. 1948. Ou seja, 3 anos após a Segunda Guerra Mundial e o grande extermínio de judeus que existiu. Né? Então, ou seja, mais uma vez foi um povo que foi expulso, teve que ir para outros lugares e que agora que estão conseguindo se restabelecer e se reestruturar aí. Tá? Então vamos entender aqui, a primeira diáspora foi por conta lá do cativeiro na Babilônia, quando eles foram expulsos lá depois da divisão. E a segunda foi após a dominação dos romanos. Tá? Vamos entender um pouquinho aqui, fazer mais um resuminho, um videozinho que facilita pra gente? Vamos lá. Acompanhe aí. Constituíram o famoso templo construído por Salomão. Todas as dificuldades que tinham superado tornaram suas convicções ainda mais fortes. E gradualmente eles foram se isolando dos outros povos. Eles escreveram muitas histórias de seu passado e os mandamentos santos de sua religião. Essas histórias e ensinamentos foram reunidos em um livro chamado Torá. A Grande Diáspora. Os judeus viviam em paz. Por mais de 200 anos, eles se dedicaram a consolidar sua religião, sua cultura e seu modo de vida. Mas novos invasores logo entraram em cena. Primeiro chegaram os gregos, sob as ordens de Alexandre o Grande, e mais tarde os romanos, que conquistaram Canaã e anexaram essas terras a seu império. Embora fosse um povo pacífico,
Os judeus sofreram tanto com os romanos que acabaram se rebelando. No século I depois de Cristo, eles organizaram uma revolta e lutaram contra as legiões romanas. Mesmo lutando com persistência e coragem enquanto puderam, o exército romano era muito poderoso. E ao fim de 2 anos, a cidade de Jerusalém sucumbiu. O imperador de Roma, Tito, ordenou que o Templo de Salomão fosse destruído pela 2ª vez e queimou toda Jerusalém. Os poucos judeus que sobreviveram fugiram da cidade e se espalharam pelo mundo inteiro em busca de outro lugar para morar. Mais uma vez, os judeus eram um povo sem pátria. Um grande grupo de judeus seguiu em direção à Península Ibérica. Eles passaram pela África do Norte e na península começaram uma nova vida. Essas pessoas foram chamadas de sefarditas e viveram lá por muitos anos. Mas no século XV foram novamente expulsos pelos reis católicos da Espanha e de Portugal, que os viam como uma ameaça às suas crenças. Os sefarditas tiveram de se dispersar mais uma vez. A Terra Prometida. Nos séculos posteriores, os judeus continuaram a se dispersar por todo o mundo. Encontraram novos lugares para viver, mas sempre sonhavam em voltar para as terras de Canaã. Às vezes, eles eram convocados a se reunir e a voltar para sua terra. Mas como as pessoas estavam tão espalhadas ao redor do mundo, era muito difícil fazer com que todos se juntassem de novo. Felizmente, as convicções e os rituais do povo judeu continuavam a mantê-los unidos. Uma das práticas mais importantes era a leitura da Torá, que corresponde aos primeiros 5 livros da Bíblia. O povo judeu, até hoje, se reúne para celebrar todo sábado, que é considerado o dia mais importante da semana. Esse dia foi reservado para o descanso, assim como Deus descansou depois de criar o mundo. Outros costumes mantiveram a memória da Terra Santa viva. Em casamentos, por exemplo, um vidro é quebrado para lembrar as pessoas que a felicidade nunca será completa, até que o Templo de Salomão seja reconstruído. Além disso, durante o casamento, o rabino recita 7 bênçãos e, nas últimas, pede um rápido retorno à Terra Prometida. Ao longo dos anos, muitas nações e povos sofreram perseguições semelhantes e desapareceram nas brumas da história. Mas isso não ocorreu com os judeus, que conseguiram sobreviver graças à sua força interior, sua capacidade de superar adversidades e sua fé em um Deus que eles acreditam que há muito tempo os escolheu. Tá aí, gente. Encerramos aqui esse tema sobre o povo hebreu. Espero que vocês tenham entendido. Para quem já conhecia já a história aí do povo hebreu e da história da Bíblia, o mais interessante é você sair um pouquinho desse lado religioso e entender o lado histórico. Quando a gente consegue juntar história e religião, faz mais sentido as coisas pra gente. Tá? Eu concluo essa parte deixando bem claro para vocês os principais conceitos que vocês têm que saber. O monoteísmo, diáspora e a divisão que eles tiveram com os patriarcas, com os juízes, os reis e as diásporas. Essas são as partes mais importantes, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e a gente vai conversando por aí, tá bom, pessoal? Obrigado, shalom!